Os seus filhos, os nossos filhos, eles foram criados para um propósito maior. Eles são escolhidos do Senhor. Nós temos grande responsabilidade na vida deles e ensinar tudo no tempo certo. E as coisas que são certas e as coisas que são erradas, corrigir. Não é verdade? Então, porque a cabecinha dos nossos filhos estão em formação. Eles estão sendo formados, o caráter cristão das nossas crianças está sendo formado. E depende muito de nós. Dentro aqui da nossa cabecinha, o Senhor colocou uma máquina perfeita, assim como todo o nosso corpo. E o Senhor, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Colocou dentro da nossa cabeça um cérebro. Uma máquina pensante, somos seres pensantes. E recentemente a neurociência deu um nome muito especial para certas áreas do nosso cérebro. Existem pontos no nosso cérebro que quando a gente ora, eles acendem, sabia? Existem pontos no nosso cérebro que quando a gente fala com Deus, quando a gente canta um louvor, existem áreas que acendem, que os nossos neurônios ficam com atividade cerebral. E a neurociência começou a dar nome a esses pontos. Por quê? Porque todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que nós entramos em conexão direta com o Pai, no nosso cérebro faz liberar hormônios da felicidade, hormônios positivos, ocitocina, gama, várias coisas boas para o nosso corpo. Então, as nossas crianças quando oram se tornam mais inteligentes, as nossas crianças quando oram se tornam mais saudáveis, porque nós estamos formando o caráter cristão das nossas crianças. Dentro da cabecinha das nossas crianças, cada pontinho, cada neurônio, toda vez que a gente ensina sobre oração, sobre dar prioridade para Deus, a neurociência deu o nome de ponto de Deus no cérebro. Mais uma vez, a ciência reconhecendo a fé como sendo verdadeira, reconhecendo o nosso Deus como o Deus supremo e todo-poderoso do universo. Então, não é só a Bíblia quem diz, a ciência também explica. Então, quando nós oramos, nós entramos numa conexão direta com o Pai. Então, imagina a cabecinha das nossas crianças em formação, cada partezinha dessa sendo formada com coisas erradas. Imagina só as músicas mundanas entrando dentro da cabecinha das nossas crianças que estão em formação. Imagina só essa mídia, televisão, celular, muitas vezes sem supervisão, não é verdade? Entrando dentro da cabecinha das nossas crianças e fazendo um estrago. E aí o que vai acontecer? O ponto de Deus no cérebro se apaga, porque elas não estão em conexão com o Pai. E aí ela deixa de orar, o pai e a mãe não dão prioridade. E aí, para de deixar a atividade neural das crianças de uma forma saudável espiritualmente. Nós que somos pais e mães, nós temos responsabilidade sobre isso. Porque o cérebro das nossas crianças está em formação. E se nós não respeitamos o tempo das crianças, se nós não ensinamos as nossas crianças a andar no caminho do Senhor, cada vez menos esses pontos, chamados pontos de Deus no cérebro, vão ser ativados. E as nossas crianças vão deixar de aprender, porque daí não vai ser crianças inteligentes. Porque daí não vai estar produzindo o hormônio da inteligência, o hormônio da felicidade. E aí cresce criança com depressão, cresce criança violenta, cresce criança sem entender o motivo para que eu fui criado. Por que eu sinto tanta dor? Por que eu sinto tanta tristeza? Falta de se conectar com o Pai. Então, nós que somos pai e mãe, que já temos as duas partes do cérebro formadas, porque criança só tem a parte direita do cérebro formado. Criança só entende a parte emocional. A parte esquerda do cérebro das crianças ainda não está sendo formada, que é a parte racional. Então, isso aqui vai sendo construído com o tempo. Então, quando as nossas crianças muitas vezes faz birra e não entende um não aprende a ouvir um não,
E aí entra em conflito sempre esse lado direito do cérebro, porque ainda esse lado esquerdo não está formado. Cabe aos pais fazer as crianças entenderem com amor, com respeito, no tempo delas. Cada criança aprende de um jeito, cada criança tem o seu tempo, né? O tempo determinado para aprender várias coisas. Então não compare o seu filho com ninguém. Nós não devemos comparar o filho do A, que é mais inteligente do que o filho do B, porque o filho do fulano andou primeiro e o meu ainda não anda, porque o filho do fulano fala e o meu ainda não fala. É o tempo dela, é o tempo da criança. Nós devemos respeitar as nossas crianças. E aí, quando a gente, que é pai e mãe, tem noção de que o lado da criança, o lado direito do cérebro é formado e o esquerdo ainda está em formação, aí a gente começa a entender até as birras, sabia? Então nós temos que pedir para que o Senhor tire dos nossos olhos toda a escama, tudo aquilo que impede de a gente educar o nosso filho como se deve, de respeitar o tempo dele. E aí quando a criança estiver pronta, e quando a criança está orando, quando a criança está dentro dos caminhos do Senhor, o pai e a mãe ensinam a orar, a criança cresce, o cérebro funciona de uma forma completa. E aí, é como diz a palavra do Senhor, quando a gente ensina o menino no caminho que deve andar desde pequenininho, ele pode crescer e ele não vai se desviar, ele vai sempre lembrar do que ele aprendeu desde pequenininho. Então, até as palavras que nós falamos aos nossos filhos ainda quando estão dentro do nosso ventre, é importante ser sempre coisa positiva. É importante ser sempre bom, né? Então nós temos que proteger as nossas crianças, o mundo tá aí. Investindo pesado tudo que pode nos nossos filhos, nas nossas crianças. É por isso que precisamos proteger a cabecinha delas. É por isso que precisamos proteger as nossas crianças do mal. Prepará-las para o futuro. Prepará-las para o arrebatamento. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo com a herança, com aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que são as nossas crianças, que são os nossos filhos? Será que os pontos de Deus no cérebro do seu filho está sendo ativado todos os dias? Será que todos os dias você tem orado com o seu filho, reservado aquele tempinho para orar com ele? Será que até os desenhos que ele assiste é para louvar e engrandecer o nome do Senhor? Às vezes fazemos vista grossa para muitas coisas, mas temos que aprender que a responsabilidade é toda nossa. Que o seu filho vai se tornar, sim, aquilo que o Senhor quer que ele seja. O Senhor quer que o seu filho cresça em espírito e em verdade. Ele quer que o seu filho cresça em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então cabe a nós ajudar nessa formação e não aceitar essas ideologias que dizem que as crianças podem ser o que elas quiserem, porque crianças não podem decidir por isso. Crianças só têm a parte emocional formada. Crianças não podem decidir se querem ser meninos ou meninas. Elas são o que Deus criou. Elas são meninos se nascerem meninos e são meninas se nascerem meninas. Então nós temos que deixar isso muito claro na cabecinha das nossas crianças. Às vezes até os desenhos que as crianças assistem têm mensagens subliminares, coisas que não são do agrado do Senhor. Então até os desenhos nós temos que sentar junto e assistir junto. Várias coisas que às vezes fazemos vistas grossas, porque o Senhor cobra de nós, assim como cobrou da casa do profeta, do sacerdote Eli, não é verdade? Então o meu tempo já se foi. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Muito, muito bom estar aqui de volta, mais uma vez falar do amor do nosso Deus. Amém? Tem um monte de gente aqui. Paz do Senhor. Tia Érica, minha amiga. Tia Rosilei, Graciele. Estou muito feliz de ter vocês aqui também nessa noite. Amém? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Então, que você fique com essa palavra, para que o tempo da criança seja respeitado, amém? E que a gente não aceite tudo aquilo que não provém do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que há tempo até de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Num tempo que estamos vivendo nessa pandemia, nem é tempo de abraçar. É como a Bíblia diz, é tempo de se afastar de abraçar. Então tudo, absolutamente tudo tem um tempo. E vai chegar um tempo em que nós não vamos estar mais aqui.
em que o Senhor voltará com grande poder e glória e arrebatará a sua igreja. E nós queremos que os nossos filhos estejam conosco lá no céu. Então nós temos que ajudar a formar o caráter cristão deles desde cedo, assim como foi com Samuel. Que seja com o seu filho aí em casa também. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em